Em um mundo onde ciência e magia eram inseparáveis e doenças pareciam ser o capricho de deuses ou espíritos malignos, uma grande arte nasceu: a arte da cura. Esta é uma história sobre pessoas que acreditavam no poder da natureza, nos rituais e no próprio toque, lutando para aliviar o sofrimento e restaurar a harmonia. Para o homem antigo, a doença não era apenas um conjunto de sintomas, era uma violação do equilíbrio, uma violação da harmonia com o mundo ao redor, com forças invisíveis, com o próprio estado interno. Daí surgiu uma atitude tão profunda, quase mística, em relação às doenças. Elas podiam ser um castigo dos deuses por más ações, as artimanhas de espíritos malignos ou o resultado do impacto de energia negativa. Cada cultura, sejam as tribos de caçadores primitivos, as civilizações majestosas do Egito e da Mesopotâmia, ou as sociedades refinadas da Grécia e da Índia, buscavam respostas para as questões de saúde e doença à sua maneira. Naquele passado distante, não havia divisão entre o físico e o espiritual, no sentido que o entendemos hoje. Corpo, mente e alma eram um só, um contínuo inseparável. Se o corpo estava doente, significava que algo estava errado com a alma ou o espírito, e vice-versa. Assim, os antigos curandeiros não se limitavam a dar ervas ou aplicar bandagens. Eles se dirigiam à pessoa como um todo, tentando restaurar sua conexão com o cosmos, com os ancestrais, com o divino. Quem eram estes misteriosos curandeiros? Seus papéis eram variados e interligados a vários aspectos da sociedade. Podiam ser xamãs, que viajavam entre mundos, comunicando-se com os espíritos dos ancestrais e da natureza para descobrir a causa das doenças e o método de cura. Podiam ser sacerdotes, servindo em templos, onde cada deus podia ser o patrono de um determinado tipo de cura. E rituais e orações eram considerados tão importantes quanto qualquer outros meios. Havia curandeiros e feiticeiros, profundamente conhecedores das propriedades das plantas e ervas, transmitindo seu conhecimento de geração em geração. E, claro, os primeiros médicos, que já então começaram a sistematizar suas observações. Estudavam anatomia, embora suas ideias sobre o corpo humano fossem muitas vezes bastante ingênuas para os padrões modernos. A principal diferença entre os curandeiros antigos e os médicos modernos era sua dupla natureza. Eram cientistas e místicos. Sua ciência baseava-se em séculos de observação e experiência empírica. Qual erva ajuda com a febre, qual com a dor, como curar um osso quebrado. Mas essa ciência estava inextricavelmente ligada à fé no invisível. Acreditava-se que a cura era impossível sem a bênção dos deuses, sem exorcizar espíritos malignos, sem restaurar a energia ou o equilíbrio mágico. Portanto, cada um de seus métodos, seja um cataplasma de ervas ou a imposição de mãos, era acompanhado de orações, feitiços e rituais. O propósito da nossa jornada não é dar conselhos médicos, mas sim mergulhar nesta visão de mundo, métodos e atmosfera única de cura ancestral. Tentaremos encontrar pontos de contato entre o que hoje chamamos de magia e o que pode ser chamado de ciência daquela época. Ouviremos o sussurro do vento em antigos templos de cura, sentiremos o aroma das ervas colhidas à luz da lua e imaginaremos o toque dos curandeiros que trouxeram esperança a um mundo cheio de perigos desconhecidos.
Nosso objetivo é criar uma sensação de paz e contemplação, imergindo você no passado, onde cada passo em direção à saúde era um ato sagrado. Permita-se relaxar e imaginar-se parte deste mundo antigo e misterioso. No início dos tempos, antes das cidades e da escrita, o homem aprendeu com a maior mestra, a natureza. A natureza foi sua primeira farmácia, seu primeiro laboratório, seu primeiro livro de conhecimento. Observando o mundo ao seu redor, observando os animais que instintivamente buscavam certas ervas quando estavam doentes, nossos ancestrais distantes começaram a compreender os segredos da cura. Era um conhecimento lento e meticuloso, baseado em tentativa e erro, em intuição aguçada e em uma conexão profunda, quase íntima com o mundo ao redor. Cada planta na floresta, no campo, à beira do rio, tinha seu poder único. Algumas ervas podiam aliviar a dor, outras estancavam os sangramentos, outras reduziam a febre e outras ainda proporcionavam um sono profundo e restaurador. Os povos antigos aprenderam a reconhecer essas propriedades, muitas vezes sem compreender os processos químicos, mas vendo claramente o resultado. Descobriram que uma decocção de casca de salgueiro podia aliviar dores de cabeça e reduzir a febre, assim como hoje usamos aspirina, que, aliás, contém derivados de substâncias originalmente encontradas no salgueiro. Sabiam que a papoula podia aliviar as dores mais intensas, mergulhando a pessoa em um sono que salva vidas, embora compreendessem sua natureza dupla. O alho, com seu cheiro pungente, revelou-se um forte antisséptico, capaz de proteger contra infecções e expulsar parasitas, e a camomila acalmava e ajudava com problemas digestivos. Coletar essas plantas medicinais não era apenas uma tarefa mundana. Era um ritual repleto de significado profundo. Os antigos acreditavam que cada planta tinha seu próprio espírito, sua própria alma, e para que compartilhasse seu poder, precisava ser respeitada. As ervas eram colhidas em fases específicas da luva, quando se acreditava que suas propriedades curativas estavam no auge. Isso podia ser na lua nova ou na lua cheia, dependendo da planta e de sua finalidade. Antes da coleta, palavras especiais, orações ou agradecimentos eram frequentemente ditos para não ofender o espírito da planta e receber sua bênção. Após a coleta, as ervas eram cuidadosamente secas à sombra para preservar seu poder e, em seguida, cuidadosamente armazenadas em locais específicos, muitas vezes em vasos de barro ou cestos de vime, protegidos da umidade e da luz. A importância do local de coleta também era enorme. Acreditava-se que as plantas cultivadas em locais sagrados, perto de nascentes ou em locais intocados pelo homem, possuíam uma energia curativa especial e mais poderosa. Portanto, uma viagem em busca de ervas muitas vezes se transformava em uma jornada completa, uma peregrinação, exigindo preparação especial e pureza de intenções. Nessa compreensão primitiva do mundo, não havia limites rígidos entre o vivo e o não vivo. Uma pedra, um rio, uma árvore, tudo fazia parte de um grande todo animado. E as plantas, como parte dessa natureza viva, estavam especialmente ligadas ao homem. Não eram apenas compostos químicos, mas amigas, ajudantes, dádivas da grande Mãe Terra. Compreender esse conhecimento profundo e intuitivo, essa sabedoria da natureza, tornou-se o primeiro passo para o desenvolvimento de todos os sistemas de cura subsequentes. Esse sussurro das folhas, esse farfalhar da grama seca sob os pés,
Esse som tranquilo da floresta, repleto de vida, foi a primeira lição, a primeira canção sobre saúde e harmonia. Nas primeiras sociedades humanas, quando as tribos viviam em harmonia com a natureza selvagem e o mundo era repleto de forças invisíveis, o curandeiro frequentemente ocupava um lugar especial. Ele era mais do que apenas um herbalista, era um xamã, um guia entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Seu papel não era apenas curar o corpo, mas, acima de tudo, curar a alma, expulsar os maus espíritos que se acreditavam serem causadores de doenças e restaurar o equilíbrio entre o homem e o seu ambiente. O xamã era um mediador. Ele podia viajar para outras dimensões, comunicar-se com os espíritos de animais, plantas, ancestrais e até mesmo com a própria terra. Essas jornadas eram feitas em estados alterados de consciência, alcançados por meio de cânticos monótonos, danças rítmicas, jejuns prolongados e, às vezes, com a ajuda de plantas psicoativas. O tambor era a ferramenta indispensável do xamã. Sua batida não era apenas um som, era uma pulsação que o conduzia ao transe e depois o trazia de volta, servindo como uma âncora rítmica para a sua alma. Sob sua batida silenciosa, porém insistente, o xamã mergulhava nas profundezas de sua consciência para ver as raízes invisíveis da doença, seja ela a perda da alma, a corrupção ou a ira de um espírito que havia sido ofendido de alguma forma. Uma vez descoberta a causa da doença, o xamã iniciava o tratamento, que também era frequentemente ritualístico. Isso podia incluir cânticos para expulsar um espírito maligno, o retorno simbólico de uma alma perdida, ou oferendas aos espíritos para apaziguá-los. O ritual de cura podia durar horas, repleto de movimentos, sons, aroma de ervas e fumaça, criando uma poderosa sensação de sacramento para o paciente e toda a tribo. A cura xamânica baseava-se em uma profunda compreensão do animismo, a crença de que tudo ao redor é animado. Cada árvore, cada rocha, cada riacho, cada animal tem sua própria alma ou espírito. A doença, nesse paradigma, era percebida como uma violação do equilíbrio com a natureza viva. Por exemplo, se um caçador demonstrasse desrespeito ao espírito do animal que matava, poderia adoecer. A tarefa do xamã era restaurar esse equilíbrio perturbado, reconciliar o homem com os espíritos e restaurar a harmonia. Para alcançar estados alterados de consciência, os xamãs frequentemente utilizavam as chamadas plantas auxiliares. Eram plantas que continham substâncias psicoativas que permitiam ao xamã expandir os limites da percepção e entrar em contato com o mundo invisível. É importante notar que o uso dessas plantas era estritamente ritualizado e controlado, distante do consumo comum. Os xamãs possuíam um profundo conhecimento da dosagem e do preparo dessas plantas para usar seu poder para o bem, para diagnóstico e cura, e não para causar danos. Assim, o xamã não era apenas um médico, mas também um líder espiritual, psicólogo, guardião das tradições e do conhecimento de seu povo. Sua cura era inseparável de uma visão de mundo na qual tudo estava interligado,
e a harmonia com o mundo era a chave para a saúde e o bem-estar. Ouça a batida suave de um tambor, o canto, os sons de uma floresta noturna, onde o fogo cintila, e imagine como a fumaça leve transporta os pedidos do xamã para o céu, curando e protegendo. Das florestas e estepes primitivas onde reinavam os xamãs, somos transportados para os vales ensolarados entre os rios Tigre e Eufrates, berço de uma das civilizações mais antigas, a Mesopotâmia. Aqui nas cidades da Suméria, Acádia, Babilônia e Assíria, nasceram não apenas as primeiras leis e a roda, mas também algumas das primeiras evidências escritas da medicina. A medicina mesopotâmica era um amálgama complexo de observações empíricas, crenças em demônios e intervenção divina, tudo registrado em tábuas de argila. Na sociedade mesopotâmica, havia dois tipos principais de curandeiros que frequentemente trabalhavam lado a lado, complementando-se. Havia os Assu, os exorcistas, cuja principal tarefa era expulsar os espíritos malignos que se acreditava serem a causa das doenças. Eles usavam rituais complexos, amuletos e, claro, feitiços poderosos para persuadir ou forçar o demônio a deixar o corpo do paciente. E havia os Assu, os médicos curandeiros, que usavam métodos mais práticos, ervas, pomadas, bandagens e intervenções cirúrgicas simples. Seu conhecimento baseava-se na observação dos sintomas e no efeito de várias poções. A doença era frequentemente resultado de pecado, da quebra de um tabu ou da bruxaria maligna de alguém. E somente o trabalho conjunto do Assu e do Assipo poderia garantir uma cura completa. Uma das práticas mais surpreendentes dos curandeiros mesopotâmicos era a adivinhação do fígado. Acreditava-se que o fígado de um animal, geralmente uma ovelha, refletia o estado da alma e do corpo de uma pessoa, além de prever o futuro e indicar a causa de doenças. Sacerdotes adivinhos treinados estudavam cuidadosamente a forma, a cor, a textura e a localização das marcas no fígado, interpretando cada nuance. Era uma espécie de método diagnóstico antigo que também era uma predição. Milhares de registros com descrições do fígado em suas interpretações foram preservados em tábuas de argila, atestando a profundidade dessa arte. Os médicos mesopotâmicos utilizavam uma ampla gama de medicamentos. Suas fontes eram variadas: plantas como tâmaras, cebolas, alho, mirra, minerais como sal, alumém, enxofre, e produtos de origem animal como gordura, leite e mel. Os medicamentos eram mais frequentemente tomados internamente, como decocções, infusões ou pílulas, e aplicados externamente, como pomadas ou cataplasmas. Alguns tabletes contêm receitas detalhadas que especificavam os ingredientes, suas proporções e o método de preparação. Essas receitas eram um verdadeiro tesouro de conhecimento transmitido de geração em geração. Não se deve esquecer a influência da astrologia na medicina. Os mesopotâmicos eram astrônomos habilidosos e acreditavam que os corpos celestes, planetas e estrelas tinham um impacto direto na saúde humana e no curso das doenças. Certos dias ou fases da Lua eram considerados favoráveis ou desfavoráveis para o início do tratamento. Os planetas eram associados a certos órgãos ou doenças, e sua posição no céu podia indicar a causa da doença
ou o melhor momento para realizar um ritual de cura. Imagine o silêncio de uma biblioteca antiga, onde milhares de tábuas de argila cobertas com escrita cuneiforme se encontram nas prateleiras. O suave farfalhar de um padre ou curandeiro pegando uma para ler um diagnóstico ou receita. Talvez o disco brilhante da lua que eles acreditavam influenciar destinos e saúde seja visível do lado de fora da janela. Neste mundo, onde magia e ciência estavam tão intimamente interligados, cada cura não era apenas um ato de cura, mas também uma interação sagrada com o cosmos. Das planícies poeirentas da Mesopotâmia, somos transportados para as margens do poderoso Nilo, para o Egito Antigo. Uma civilização onde a arte da cura atingiu patamares surpreendentes, combinando profundo conhecimento empírico com uma fé inabalável nos deuses e na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a saúde era uma dádiva dos deuses e a doença, uma violação da ordem divina, frequentemente associada a demônios ou espíritos malignos. O coração da medicina egípcia eram os templos de cura, dedicados a divindades como Sekhmet, a deusa leoa que podia tanto enviar quanto curar doenças. Thoth, o deus da sabedoria, da escrita e da magia, patrono dos médicos, e, claro, Imhotep, o arquiteto e vizir deificado do faraó Djoser, que mais tarde passou a ser reverenciado como o deus da medicina. As pessoas iam a esses templos em busca de cura, fazendo oferendas e orações. Acreditava-se que durante o sono dentro das paredes do templo, a divindade podia aparecer e revelar a causa da doença ou a cura. Esse método, conhecido como incubação, era amplamente praticado e trouxe esperança a milhares de pessoas que sofriam de doenças. Temos muita sorte que fontes escritas únicas tenham sobrevivido até hoje, revelando os segredos da medicina egípcia. Dois dos mais famosos são o Papiro Ebers e o Papiro Edwin Smith. O Papiro Ebers, datado de cerca de 1550 a.C., contém mais de 800 receitas para diversos medicamentos, descrições dos sintomas de muitas doenças, bem como feitiços e encantamentos mágicos para exorcizar espíritos malignos. Este é um verdadeiro livro de referência médica da antiguidade. O papiro Edwin Smith, presumivelmente criado por volta de 1600 a.C., concentra-se em cirurgia e traumatologia. Descreve 48 casos de lesões e fraturas, seu diagnóstico, tratamento e prognóstico. Este papiro surpreende pela sua racionalidade e pela ausência de elementos mágicos, o que indica o desenvolvimento da medicina empírica. Os egípcios foram pioneiros na especialização de médicos. Mesmo naquela época, havia médicos que lidavam apenas com os olhos, dentes ou órgãos internos. Por exemplo, havia um pastor do ânus, um médico especializado em proctologia. Isso demonstra um alto nível de organização e detalhamento do conhecimento médico. A prática de embalsamar os mortos, embora um ritual religioso, conferiu aos egípcios um conhecimento profundo, embora nem sempre sistematizado, da anatomia. Ao remover órgãos internos, eles observavam sua localização e estrutura.
É claro que suas ideias sobre as funções dos órgãos podem ter diferidos das nossas, mas o próprio fato do contato regular com o corpo humano avançou significativamente sua compreensão de sua estrutura. No geral, a medicina egípcia era uma mistura fascinante de habilidades práticas, crenças religiosas e práticas mágicas. Demonstrava um profundo respeito pelo corpo e um desejo de preservá-lo nesta vida e na vida após a morte. Imagine o silêncio de um templo egípcio, com apenas os sons do Nilo além das muralhas, os cânticos suaves dos sacerdotes e o leve aroma de incenso. Observe os hieróglifos que cobrem as paredes. Cada um contém um fragmento de sabedoria ancestral, uma pista de como os egípcios tentavam curar seus semelhantes. Partindo do Vale do Nilo, chegamos às margens da Hélade, na Grécia Antiga, a terra onde a filosofia floresceu e onde foram lançadas as bases do que hoje chamamos de medicina racional. No entanto, é importante lembrar que mesmo aqui, em meio à lógica e à razão, os gregos não rejeitavam o papel dos deuses e dos templos sagrados no processo de cura. No centro da cura grega primitiva estava o culto a Asclépio, o deus da medicina. Asclepions, templos especiais, que serviam não apenas como locais de culto, mas também como verdadeiros hospitais, foram construídos por toda a Grécia. Pessoas que sofriam de doenças vinham para lá em busca de ajuda. Elas se submetiam a rituais de purificação, faziam oferendas ao Deus e passavam a noite nos pórticos do templo, aguardando um sonho profético, um processo chamado incubação. Acreditava-se que, em um sonho, o próprio Asclépio, frequentemente aparecendo na forma de uma cobra, ou seus animais sagrados, como cães, poderia aparecer ao paciente e indicar a causa da doença ou o método de cura. Pela manhã, os sacerdotes interpretavam os sonhos e prescreviam tratamentos, que podiam incluir dieta, exercícios, tratamentos com água ou o uso de ervas. A cobra, enrolada em um cajado, permanece um dos símbolos mais reconhecíveis da medicina até hoje, relembrando a conexão com Asclépio. No entanto, paralelamente a essa abordagem profundamente religiosa, uma visão mais empírica da medicina também começava a emergir na Grécia. A figura mais proeminente desse período é, sem dúvida, Hipócrates, que viveu nos séculos V e IV a.C. Ele é frequentemente chamado de o pai da medicina por sua abordagem inovadora. Hipócrates e sua escola buscavam separar a medicina da religião e da magia, baseando o diagnóstico e o tratamento na observação cuidadosa do paciente, seus sintomas, dieta e estilo de vida. Hipócrates é creditado pela criação do Código de Ética do Médico, que fundamenta o famoso Juramento de Hipócrates, os princípios de não causar dano, confidencialidade e responsabilidade profissional. Um dos pilares da medicina hipocrática era a teoria dos 4 humores, ou fluidos, do corpo: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Acreditava-se que a saúde humana dependia do equilíbrio desses fluidos. A perturbação do equilíbrio levava à doença, e a função do médico era restaurá-lo, por exemplo, por meio de dieta, exercícios ou, em casos extremos, sangria ou purificação. Os médicos gregos davam grande importância ao estilo de vida para manter a saúde. Eles enfatizavam a nutrição adequada, a prática regular de exercícios
e o uso de ar e água limpos. Para eles, a medicina não era apenas o tratamento de doenças, mas também a arte de manter a harmonia do corpo e do espírito ao longo da vida. A filosofia grega também teve uma profunda influência na medicina. Pensadores como Platão e Aristóteles refletiram sobre a relação entre alma e corpo, o papel da mente na manutenção da saúde e o lugar do ser humano no cosmos. Essas ideias moldaram uma compreensão mais holística do ser humano, na qual a cura do corpo não poderia ser separada do cuidado da alma. Imagine o farfalhar dos olivais sob o suave sol grego, o som das fontes nos silenciosos asclépios, onde os doentes aguardavam a cura. Sinta a atmosfera das conversas filosóficas na Academia Ateniense, onde as mentes daquela época discutiam os segredos do corpo e da mente humanos. E ouça o silêncio das bibliotecas, onde observações e conhecimentos eram meticulosamente registrados, formando a base da futura medicina europeia. Cruzando o mar Adriático, nos encontramos na majestosa Roma, o coração de um poderoso império que, embora não tenha desenvolvido um sistema médico-filosófico tão preenchente quanto o grego, se destacou em organização, higiene e uma abordagem prática aos cuidados de saúde. Os romanos eram pragmáticos, e sua abordagem à medicina refletia essa característica. Valorizavam o que funcionava, especialmente no contexto de guerras constantes e do crescimento das grandes cidades. Foi em Roma que surgiu um dos sistemas de medicina militar mais avançados de sua época. As legiões eram vitais para o império, e sua saúde era uma prioridade. Os valetudinaria, os protótipos de hospitais militares, foram criados para cuidar de soldados feridos. Essas instituições se distinguiam por sua organização bem planejada, enfermarias separadas para diferentes tipos de ferimentos, alto nível de limpeza e a presença de pessoal qualificado que podia realizar operações simples e cuidar dos feridos. Este foi um avanço significativo em comparação com eras anteriores e lançou as bases para futuros sistemas hospitalares. Os romanos também deram enormes contribuições à saúde e higiene públicas, vitais para a manutenção da saúde em cidades densamente povoadas. Suas conquistas em engenharia, como os famosos aquedutos, abasteciam as cidades com água potável, o que reduzia significativamente a propagação de muitas doenças. Um sistema de esgoto avançado transportava os resíduos, prevenindo epidemias. Os banhos romanos, termas, não eram apenas locais para se lavar, mas complexos inteiros para relaxamento, socialização e manutenção da saúde, incluindo saunas a vapor, piscinas com água fria e quente, ginásios e salas de massagem. Isso era evidência do quanto os romanos valorizavam o bem-estar físico e a limpeza. Embora Roma não tivesse uma escola médica própria, adotou e integrou ativamente o conhecimento grego. Muitos médicos gregos migraram para Roma, trazendo consigo uma riqueza de experiência e teorias. Entre eles estava Galeno, que viveu no século II d.C. Ele foi um dos médicos mais influentes de sua época, cujas obras formaram a base da medicina europeia pelos 1500 anos seguintes. Galeno realizou dissecações de animais e às vezes de humanos, o que era raro, e fez descobertas importantes em anatomia e fisiologia, embora algumas de suas conclusões, sem acesso total aos corpos humanos, tenham se revelado errôneas. Suas volumosas obras serviram como uma ponte, transmitindo o conhecimento médico grego antigo para gerações futuras. Em Roma, o conceito de médico particular também se desenvolveu.
famílias ricas tinham seus próprios médicos que cuidavam da saúde de todos os membros da família. Este foi o início da prática médica privada, distinta da medicina tradicional ou dos serviços estatais. Imagine imponentes aquedutos transportando água para a cidade, banhos termais movimentados onde as pessoas se recuperavam e a tranquilidade de um hospital onde um médico militar cuidava cuidadosamente de ferimentos. Os romanos, com sua praticidade e capacidade de organização, demonstraram que a saúde pública não era apenas uma questão dos deuses, mas também o resultado de uma infraestrutura e disciplina bem planejadas. Do antigo Ocidente, passamos para o Oriente, para a China antiga, o berço de uma das tradições médicas mais antigas e contínuas do mundo. A medicina tradicional chinesa, ou MTC, está intrinsecamente ligada a uma filosofia profunda que vê o homem não como um conjunto de órgãos separados, mas como um microcosmo intimamente conectado ao macrocosmo, o universo. Saúde, segundo as ideias chinesas, não é apenas a ausência de doenças, mas um estado de harmonia e equilíbrio. No cerne da MTC está o conceito de Qi. Esta é a energia vital, ou força vital, que permeia tudo desde a menor folha de grama até enormes galáxias. No corpo humano, o Qi flui por canais invisíveis chamados meridianos. Acreditava-se que cada meridiano estava associado a um órgão ou função específica do corpo. Se o fluxo de Qi for desimpedido e equilibrado, a pessoa é saudável. Se o fluxo de Qi for interrompido, bloqueado, muito fraco ou muito forte, ocorre a doença. Outro princípio fundamental da MTC é a teoria do Yin e Yang. São duas forças opostas, mas complementares, em constante movimento e interação. O Yin está associado à escuridão, ao feminino, ao frio e à passividade. O Yang está associado à luz, ao masculino, ao calor e à atividade. A saúde é o equilíbrio perfeito entre o Yin e Yang no corpo. Se uma dessas forças predomina ou enfraquece, ocorre a desarmonia, levando à doença. A tarefa do curador é restaurar esse delicado equilíbrio. Um dos métodos mais reconhecidos da medicina tradicional chinesa é a acupuntura. Este método envolve a inserção de agulhas muito finas em pontos específicos dos meridianos. Acreditava-se que esses pontos eram os portões para o Qi. Ao influenciá-los, o curador pode regular o fluxo de energia, remover bloqueios, fortalecer fluxos fracos ou dissipar o excesso. Embora a ciência moderna ofereça suas próprias explicações para a eficácia da acupuntura, por exemplo, através do efeito no sistema nervoso ou da liberação de endorfinas, na China antiga ela era um conhecimento profundamente filosófico e empírico, transmitido por séculos. Além da acupuntura, a fitoterapia e a dieta eram de grande importância na MTC. Os herbalistas chineses possuíam amplo conhecimento das propriedades de milhares de plantas, minerais e produtos de origem animal. Eles criavam receitas complexas,
muitas vezes incluindo dezenas de ingredientes para atuar em diferentes aspectos da doença e restaurar o equilíbrio do Qi e do Yin-Yang. A alimentação também era considerada um remédio, e uma nutrição adequada à constituição física da pessoa e à estação do ano, era fundamental para a manutenção da saúde. Um método diagnóstico único na MTC era o diagnóstico de pulso. Um médico experiente conseguia determinar a condição dos órgãos internos, o equilíbrio do Qi e até mesmo prever o desenvolvimento de uma doença sentindo o pulso em 3 pontos diferentes do pulso e avaliando suas diversas características: profundidade, força e velocidade. Isso exigia muitos anos de prática e uma sensibilidade sutil. Imagine os sons calmos de uma flauta oriental, o som da água num jardim zen, o silêncio que acompanha uma cerimônia do chá. Neste mundo, onde cada ponto do corpo, cada respiração e cada planta tinham o seu papel na grande dança do Qi e do Yin-Yang, a cura não era apenas tratar sintomas, mas retornar à harmonia interior, ao ritmo do próprio universo. Da China antiga, passamos para o subcontinente indiano, onde o Ayurveda, um dos sistemas de cura mais antigos e abrangentes do mundo, nasceu há milhares de anos. A palavra Ayurveda pode ser traduzida literalmente como a ciência da vida ou o conhecimento da longevidade. E não é apenas sobre medicina, mas toda uma filosofia que vê o homem como uma entidade única de corpo, mente e espírito, buscando a harmonia com a natureza e o cosmos. O Ayurveda baseia-se no conceito dos 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha. Esses doshas representam as energias vitais básicas, ou princípios biológicos, que regem todas as funções fisiológicas e psicológicas do corpo. Vata está associado ao movimento, ar e espaço. Pitta, à transformação, fogo e água. Kapha, à estrutura, terra e água. A saúde, segundo o Ayurveda, é um estado em que esses 3 doshas se encontram em um equilíbrio único e individual para cada pessoa. Quando esse equilíbrio é perturbado devido à má alimentação, estresse, estilo de vida ou fatores externos, a doença surge. Um curandeiro ayurvédico inicia o tratamento determinando a constituição individual, prakriti, da pessoa e o desequilíbrio atual dos doshas, vikriti. O tratamento ayurvédico é sempre individualizado e visa restaurar esse equilíbrio. Um dos principais métodos são os procedimentos de limpeza conhecidos como Panchakarma. Trata-se de um complexo de terapias, incluindo massagens, banhos de ervas, procedimentos de limpeza e outros métodos projetados para remover toxinas do corpo e restaurar o fluxo normal de energia. Esses procedimentos, embora demorados, limpam profundamente o corpo e a mente, preparando-os para uma cura posterior. Yoga e meditação são parte integrante do Ayurveda. Não são considerados apenas exercícios físicos, mas ferramentas poderosas para manter a saúde física e mental. O yoga ajuda a melhorar a flexibilidade, a força e a circulação, enquanto a meditação acalma a mente, reduz o estresse e desenvolve a consciência.
Essas práticas promovem a harmonia entre o corpo e a mente, o que é fundamental para a saúde. Dieta e especiarias desempenham um papel central na abordagem ayurvédica. O alimento é visto como remédio e uma nutrição adequada, que corresponda à constituição individual de cada pessoa e ao desequilíbrio atual dos doshas, é fundamental. O Ayurveda descreve em detalhes as propriedades de milhares de ervas e especiarias, seus efeitos nos doshas e nos órgãos. Por exemplo, a cúrcuma é considerada um poderoso anti-inflamatório. O gengibre é um estimulante digestivo e o manjericão é um adaptógeno. O curandeiro prescreve não apenas as ervas em si, mas também recomenda como combiná-las e como usá-las na culinária diária. Massagem e aromaterapia também são elementos importantes do Ayurveda. Usar óleos quentes para massagem não só relaxa os músculos, como também ajuda a desintoxicar e nutrir os tecidos. A aromaterapia, com óleos essenciais de plantas, afeta os sentidos e a mente, ajudando a aliviar o estresse, melhorar o humor e promover o bem-estar geral. Toques curativos e aromas agradáveis criam uma atmosfera de paz e promovem um relaxamento profundo. Imagine o som de um alaúde indiano, o canto suave dos pássaros, o murmúrio da água corrente em um ashram, envolto no aroma de incenso. Sinta os movimentos calmos e conscientes da yoga e o toque suave de uma massagem ayurvédica. No mundo do Ayurveda, a cura não consiste em combater uma doença, mas em retornar a um estado natural de equilíbrio e harmonia consigo mesmo e com o universo. Cruzando os oceanos, somos transportados para o novo mundo, para as terras da América Central, onde floresceram as grandes civilizações dos maias e astecas. Sua medicina estava profundamente enraizada na astronomia, em calendários complexos, em rituais e em um conhecimento extraordinário da flora local. Para esses povos, a doença não era apenas uma aflição física, era frequentemente considerada uma violação da ordem cósmica, uma desarmonia com os ciclos da natureza ou o resultado da ira dos deuses. A compreensão de saúde dos maias e astecas baseava-se em sua cosmologia complexa. Eles acreditavam que o mundo era um organismo vivo e respirante, e que o homem era parte integrante dele. A doença podia ser causada por um desequilíbrio entre as forças terrenas e celestiais, uma invasão de espíritos malignos ou a perda da alma. Portanto, um curador precisava não apenas tratar o corpo, mas também restaurar essa conexão cósmica rompida. O principal curandeiro nessas sociedades era frequentemente o nahual, ou xamã curandeiro. Ele era o intermediário entre o mundo dos humanos e o mundo dos deuses e espíritos. Os nahuals possuíam amplo conhecimento das propriedades das plantas e minerais e realizavam rituais complexos para diagnóstico e tratamento. Frequentemente utilizavam plantas psicoativas, como certos tipos de cactos, cogumelos ou outras ervas locais, para entrar em estados alterados de consciência que lhes permitiam ver as causas invisíveis das doenças. É importante notar que o uso dessas plantas era estritamente ritualizado e supervisionado por curandeiros treinados, o que o distinguia do uso cotidiano.
Os maias e astecas possuíam um conhecimento impressionante sobre plantas e suas propriedades curativas. Utilizavam milhares de espécies da flora local para fazer decocções, pomadas, cataplasmas e outros medicamentos. Por exemplo, conheciam as propriedades analgésicas da pimenta, o uso do agave para curar feridas ou o uso de diversas ervas para tratar febres e distúrbios digestivos. Alguns pesquisadores até sugerem que eles podem ter usado antibióticos naturais. Esse era um conhecimento profundo e empírico, transmitido de geração em geração. Rituais e, em alguns casos, sacrifícios eram parte integrante do processo de cura. Serviam como uma forma de apaziguar os deuses, expulsar espíritos malignos ou restaurar um equilíbrio cósmico perturbado. Embora alguns desses rituais possam nos parecer cruéis, por exemplo, a menção ao sacrifício humano, no contexto da época, eles eram percebidos como a forma mais elevada de interação com o divino em benefício de toda a comunidade. Ações simbólicas, oferendas, cantos e danças podiam ser usados para curar os doentes. Os maias e astecas também eram altamente qualificados em fixação de ossos e tratamento de traumas. Evidências arqueológicas sugerem que eles eram capazes de tratar com sucesso fraturas complexas, luxações e até mesmo realizar craniotomia, embora isso fosse raro e de alto risco. Isso indica habilidades práticas e um profundo conhecimento de anatomia adquiridos com a experiência. Imagine os sons da selva, repletos do canto de pássaros exóticos, as suaves flautas indianas, cujas melodias se entrelaçam com o sussurro do vento nas antigas pirâmides. Observe as imagens misteriosas nas paredes dos templos, que contam histórias sobre deuses, o homem e o cosmos. No mundo dos maias e astecas, a cura fazia parte de uma grande dança cósmica, onde cada ritual e cada planta tinham seu papel em restaurar a harmonia entre o homem e o universo. Dos mundos brilhantes e místicos da América, retornamos ao Ocidente, à obscura, mas majestosa Europa medieval. Após a queda do Império Romano, muitos conhecimentos antigos, inclusive os médicos, corriam um risco de serem esquecidos. Entretanto, foi durante esse período que os mosteiros assumiram o papel de guardiões da sabedoria e centros de cura. Todo grande mosteiro tinha jardins monásticos, que eram muito mais do que meras hortas. Eram verdadeiros jardins de boticário, onde monges e freiras cultivavam diligentemente centenas de tipos de ervas medicinais. Cada planta tinha sua própria função, do calmante lírio do vale à antisséptica sálvia. O conhecimento das propriedades das ervas era transmitido de geração em geração, registrado em herbários e usado para tratar tanto os próprios habitantes do mosteiro quanto aqueles necessitados que vinham de fora. Muitas vezes, pequenas farmácias monásticas eram criadas nos mosteiros, onde eram preparadas decocções, pomadas e tinturas. Os monges também foram os principais copistas de sua época. Na tranquilidade de seus scriptoria, copiaram e preservaram meticulosamente não apenas textos religiosos, mas também muitos manuscritos antigos, incluindo as obras de Hipócrates, Galeno e outros médicos antigos. Sem esse trabalho dedicado, uma vasta quantidade de conhecimento médico da Grécia e de Roma teria se perdido para sempre no Ocidente. Graças aos seus esforços,
esse conhecimento foi gradualmente trazido de volta à circulação, ainda que interpretado sobre o prisma de uma cosmovisão cristã. Um dos tratamentos dominantes na Idade Média, baseado na antiga teoria dos humores, era a sangria. Acreditava-se que as doenças eram causadas por um excesso de sangue ruim ou por um desequilíbrio dos 4 humores. A sangria, seja por incisões ou sanguessugas, supostamente eliminava substâncias nocivas do corpo e restaurava o equilíbrio. Esse método era tão comum que era praticado mesmo sem uma indicação específica, e às vezes causava mais mal do que bem, mas na época era considerado um tratamento legítimo e eficaz. Paralelamente à medicina monástica, nas aldeias e entre o povo, havia curandeiros e feiticeiros. Eles possuíam amplo conhecimento de ervas, feitiços, rituais e métodos de tratamento locais, transmitidos oralmente. Muitas vezes, seus métodos eram combinados com superstições e crenças locais, mas seu papel em ajudar as pessoas comuns era insubstituível. A Idade Média também foi uma época de epidemias devastadoras, como a peste negra ou a peste bubônica, que ceifaram milhões de vidas. Essas catástrofes, que não podiam ser explicadas cientificamente na época, influenciaram muito as ideias sobre doenças. Muitas vezes eram percebidas como castigos divinos ou manifestações de forças malignas. Isso gerou medo, mas também estimulou a busca por novos métodos de tratamento e proteção, embora muitas vezes não tivessem sucesso diante de uma ameaça tão global. Imagine o silêncio das paredes do mosteiro, onde os únicos sons são o farfalhar das páginas, enquanto um monge copia um manuscrito antigo. Ou o som das gotas de chuva do lado de fora da janela da cela. Sinta o cheiro das ervas secas penduradas na farmácia do mosteiro. A Europa medieval, com sua fé e humildade, desempenhou um papel decisivo na preservação do patrimônio médico e na preparação do terreno para futuras descobertas. Deixando os mosteiros medievais da Europa, fazemos uma transição intelectual para o Oriente, para o brilhante mundo árabe, que na Idade Média viveu sua era de ouro. Enquanto a Europa passava por um período de declínio do conhecimento após a queda de Roma, os califados islâmicos tornaram-se o farol da ciência e da cultura, preservando, traduzindo e ampliando significativamente o conhecimento médico da Grécia, Índia e Pérsia antigas. Estudiosos e médicos árabes não foram apenas tradutores diligentes das obras clássicas de Hipócrates, Galeno e outros. Eles examinaram criticamente esses textos, corrigiram erros e adicionaram novos conhecimentos com base em suas próprias observações e experimentos. Graças aos seus esforços, milhares de manuscritos foram traduzidos, os quais, de outra forma, poderiam ter sido perdidos para sempre. Foi no mundo árabe que surgiram os primeiros hospitais de verdade, conhecidos como bimaristãs. Essas instituições foram revolucionárias para a época. Destinavam-se não apenas ao tratamento, mas também à educação de estudantes e à pesquisa. Os bimaristãs tinham enfermarias separadas para diferentes tipos de pacientes, o que permitia um melhor atendimento e prevenia a propagação de infecções. Os hospitais tinham farmácias onde os medicamentos eram preparados e bibliotecas onde os textos médicos eram armazenados. Os pacientes recebiam tratamento gratuito, independentemente de sua condição social ou religião, o que era inédito naquela época. O mundo árabe produziu vários médicos excepcionais, cujos nomes se tornaram lendários. Um deles foi Abu Bakr Mohammed ibn Zakaria al-Razi, conhecido no Ocidente como Razis.
Ele foi um enciclopedista, autor de mais de 200 obras médicas, e é considerado um dos primeiros a descrever sistematicamente a varíola e o sarampo, bem como a propor o uso do algodão como curativo. Seus trabalhos sobre ética médica enfatizavam a importância do cuidado ao paciente. Mas talvez a figura mais influente tenha sido Abu Ali ibn Sina, conhecido como Avicena. Sua obra monumental, O Cânone da Medicina, tornou-se um livro de referência para médicos do Oriente e do Ocidente por quase 700 anos. Este tratado de 5 volumes abrangiu todos os aspectos da medicina: anatomia, fisiologia, diagnóstico, farmacologia e cirurgia. Avicena sistematizou o conhecimento, propôs novos conceitos e métodos de tratamento, e suas obras lançaram as bases para o desenvolvimento da medicina moderna. Cientistas árabes também fizeram avanços significativos em farmacologia. Criaram novas formas de medicamentos, como xaropes e pílulas, e utilizaram processos de destilação e sublimação para obter substâncias mais puras e potentes. Suas farmácias continham uma ampla gama de medicamentos vegetais, animais e minerais, bem como compostos químicos complexos. Além disso, os cirurgiões árabes fizeram progressos, usando anestesia com ópio e beladona para realizar cirurgias complexas, como remoção de catarata, reparo de hérnia e até mesmo alguns tipos de neurocirurgia. Imagine os sons da música oriental, o murmúrio de uma fonte no tranquilo pátio de uma madrasa, onde os estudantes aprendem os segredos da medicina. Sinta o aroma de especiarias e incenso vindo de uma farmácia e imagine os sussurros em uma vasta biblioteca onde milhares de pergaminhos estão guardados. O mundo árabe não apenas preservou o conhecimento antigo, mas também elevou a medicina a novos patamares, abrindo caminho para seu desenvolvimento futuro. Dos brilhantes centros da ciência árabe, olhamos para o leste, para a antiga Pérsia, a terra onde os grandes impérios Aquemênida e, posteriormente, o Sassânida desenvolveram suas tradições médicas singulares. A medicina persa era uma rica fusão de suas próprias crenças, especialmente a influência do zoroastrismo, bem como empréstimos e integrações da medicina grega e indiana. Essa síntese criou um sistema de cura profundo e multifacetado. O local central de treinamento e prática médica na Pérsia era a famosa Academia de Gundishapur. Fundada no século III d.C., tornou-se um dos maiores centros intelectuais de sua época, atraindo cientistas e médicos de todo o mundo, da Grécia, Índia e Roma. Em Gundishapur, textos médicos eram traduzidos do grego, siríaco e sânscrito, e discussões e pesquisas eram realizadas. Essa academia era um verdadeiro caldeirão de conhecimento, onde diferentes tradições médicas se enriqueciam mutuamente. O zoroastrismo, a antiga religião monoteísta da Pérsia, teve uma influência significativa na medicina persa. Baseava-se na oposição entre as forças do bem, Ahura Mazda, e do mal, Angra Mainyu. A doença era frequentemente percebida como uma manifestação do mal resultante da impureza ou do pecado. Consequentemente, a limpeza, tanto física quanto espiritual, era considerada a base da saúde. Rituais de purificação, alimentação adequada e comportamento ético não eram apenas prescrições religiosas, mas também parte da medicina preventiva. Os curandeiros persas possuíam amplo conhecimento das ervas e minerais cultivados no rico solo persa.
Eles utilizavam habilmente uma variedade de plantas para produzir medicamentos, desde analgésicos a anti-inflamatórios e digestivos. Minerais como antimônio e gesso também tinham usos medicinais. Esse profundo conhecimento da flora e geologia locais permitiu-lhes criar remédios eficazes com base em recursos naturais. No diagnóstico, os médicos persas dedicavam grande atenção ao exame da urina e do pulso, desenvolvendo métodos que mais tarde se tornariam importantes na medicina medieval europeia e árabe. Um médico experiente podia determinar a condição dos órgãos internos, identificar desequilíbrios e fazer um diagnóstico pela cor, odor e sedimento da urina, bem como pela natureza do pulso. Os médicos persas frequentemente serviam nas cortes dos governantes, gozando de alto status e respeito. Seu conhecimento era valorizado e a eles era confiada a responsabilidade pela saúde dos oficiais de mais alto escalão. Isso contribuiu para o desenvolvimento da medicina, pois as cortes criaram condições para a pesquisa e a troca de experiências. Imagine os sons da música persa vindos dos jardins do palácio, perfumados com rosas. Imagine o farfalhar da seda, enquanto o médico da corte se inclina sobre seu paciente, sentindo seu pulso. A Pérsia antiga, com sua rica cultura e profundas tradições espirituais, deu sua contribuição única ao tesouro mundial do conhecimento médico, demonstrando como a fé e o empirismo podem coexistir harmoniosamente na arte de curar. À medida que nos aprofundamos na história da cura ancestral, descobrimos um elemento universal que sempre desempenhou um papel central na manutenção da saúde e no combate a doenças: a água. Para os nossos ancestrais, a água era mais do que apenas um líquido, era uma fonte de vida, um símbolo de purificação e um poderoso meio de cura, tanto física quanto espiritual. Muitas culturas possuíam fontes e poços sagrados, reverenciados como locais de poder especial. As pessoas acreditavam no poder curativo da água que fluía dessas fontes, atribuindo-lhe a capacidade de curar uma variedade de doenças. Peregrinações a esses lugares eram comuns. Os sofredores vinham até lá para beber essa água, lavar as partes doentes do corpo com ela, ou até mesmo mergulhar completamente nela, na esperança de uma cura milagrosa. Segundo as crenças, a água dessas fontes podia ser preenchida com a energia dos deuses, espíritos da natureza, ou até mesmo das almas dos ancestrais. Rituais de limpeza associados à água eram comuns em todo o mundo. Banhar-se em rios sagrados, como o Ganges na Índia, ou no mar, era visto não apenas como um ato de purificação, mas também como uma forma de lavar pecados e energias negativas que se acreditava causarem doenças. Em algumas culturas, a água era usada para expulsar simbolicamente a doença do corpo, com o doente sendo encharcado ou lavado com água para lavar a aflição. Por fim, não podemos subestimar a importância da higiene, que civilizações antigas, como o Egito Antigo e Roma, começaram a compreender intuitivamente. A construção de aquedutos para levar água limpa às cidades, a criação de sistemas de esgoto para remover resíduos, tudo isso visava manter a limpeza
e prevenir a propagação de doenças. Embora os antigos não conhecessem os germes, eles entendiam empiricamente que a limpeza da água e do corpo desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde. Imagine o balbucio de um riacho, o canto suave que acompanha uma ablução ritual ou o som da água corrente em banhos antigos. A água, em sua infinita fluidez e pureza, não era apenas um elemento, mas uma grande curadora, concedendo vida, purificação e a possibilidade de restauração. Das águas correntes, mergulhamos nas profundezas da terra, onde se escondem as testemunhas eternas da história, pedras e minerais. Para os antigos curandeiros, essas dádivas da terra não eram apenas matéria morta. Eles acreditavam que as pedras tinham sua própria energia, vibrações especiais e poderosas propriedades curativas. Essa crença é a base de muitas práticas antigas que buscavam usar o poder das profundezas da terra para manter a limpeza e banir doenças. Um dos usos mais comuns das pedras era como amuletos e talismãs. As pessoas as usavam no pescoço, nos pulsos ou as escondiam nas roupas, acreditando que certas pedras poderiam proteger contra doenças, afastar maus espíritos, atrair boa sorte e, claro, trazer saúde. Por exemplo, o âmbar era frequentemente usado para proteger contra doenças da garganta e o jade para tratar problemas renais. Além de serem usados, os minerais triturados também eram usados como remédios. Curandeiros antigos adicionavam pós de certas pedras a decocções, pomadas ou cataplasmas. Por exemplo, a malaquita, triturada em pó, era usada no Antigo Egito para tratar infecções oculares e o lápis lazuli era usado como analgésico. É claro que o conhecimento moderno sobre a toxicidade de alguns minerais não estava disponível naquela época, mas essa abordagem reflete o desejo de usar todos os recursos naturais disponíveis. A ideia de terapia com cristais, a crença de que certos cristais podem influenciar os campos energéticos do corpo, também tem suas raízes na antiguidade. Acreditava-se que os cristais, devido à sua estrutura ideal, eram capazes de acumular e emitir energia capaz de restaurar a harmonia do corpo. Eles poderiam ser colocados sobre o corpo, perto de uma pessoa doente, ou usados em práticas meditativas para aumentar o fluxo da força vital. Algumas culturas associavam pedras a planetas e signos do zodíaco, atribuindo-lhes propriedades especiais dependentes dos corpos celestes. Por exemplo, um rubi poderia ser associado a Marte e transmitir energia vital, e o lápis lazuli a Júpiter e trazer sabedoria e tranquilidade. A escolha de uma pedra para cura ou proteção poderia ser baseada no mapa astral de cada pessoa. Imagine o tintilhar suave dos cristais enquanto o curador move-os pelas mãos, escolhendo o ideal. Sinta a frieza e o peso das pedras ao colocá-las sobre a sua pele, sentindo seu poder ancestral e silencioso. Neste mundo, onde a Terra era um organismo vivo, pedras e minerais eram suas veias e ossos, carregando uma energia profunda e curativa, pronta a servir ao homem. Das pedras imóveis da Terra, passamos à força invisível, porém poderosa, do som e das palavras. No mundo antigo, o som era mais do que apenas um meio de comunicação. Era considerado uma vibração capaz de influenciar a matéria, penetrar a alma e transformar a realidade. Da batida ritmada de um tambor aos mantras melódicos,
O poder curativo do som e das palavras era parte fundamental das práticas de cura ancestrais. Muitas culturas, especialmente as tradições orientais, como o Ayurveda e o budismo, bem como o cristianismo primitivo, faziam uso extensivo de mantras e orações. Essas fórmulas sagradas, entoadas ou repetidas mentalmente, tinham como objetivo acalmar a mente, concentrar a energia e invocar poderes divinos para a cura. Acreditava-se que certas vibrações sonoras dos mantras poderiam harmonizar os centros energéticos do corpo, reduzir o estresse e promover um relaxamento profundo, o que por sua vez facilitava a cura. Cantos calmos e monótonos criavam um estado meditativo que permitia a regeneração do corpo e da mente. Canções e canções de ninar também desempenhavam um papel importante. Intuitivamente, as pessoas entendiam que uma voz suave e uma melodia rítmica podiam acalmar o choro de uma criança, aliviar a dor ou ajudar uma pessoa doente a adormecer. Canções de ninar, cheias de amor e ternura, foram o primeiro remédio que uma pessoa recebeu em sua vida. Mesmo sem conhecimento de neurobiologia, os antigos sabiam que o som pode influenciar estados emocionais e processos fisiológicos. Nas tradições ocidentais e em algumas orientais, acreditava-se no poder mágico de feitiços e encantamentos. Acreditava-se que as palavras certas, pronunciadas com certa entonação e fé, poderiam afastar doenças, afastar espíritos malignos causadores de doenças ou invocar poderes de cura. Esses feitiços eram frequentemente rimados, o que os tornava memoráveis e lhes conferia um ritmo e um poder especial. Não se tratava apenas de um texto, mas de uma fórmula energética pronunciada por um curandeiro. Ritmo e dança também eram usados em práticas de cura, especialmente nas tradições xamânicas. Movimentos rítmicos do corpo, acompanhados de sons de tambores, chocalhos ou cantos, podiam levar a estados de transe. Nesse estado, alterado de consciência, o curador ou o próprio paciente podia viajar para o mundo espiritual, receber revelações ou expulsar doenças. O ritmo criava um campo especial no qual o corpo e a mente podiam se libertar de tensões e bloqueios. Imagine cânticos suaves, sussurros suaves de encantamentos, o som de instrumentos meditativos preenchendo suavemente o espaço. Sinta as batidas rítmicas, porém calmas, dos tambores, levando-o a um relaxamento profundo. No mundo antigo, o som e a palavra eram ferramentas poderosas nas mãos de um curador, capazes de afetar os níveis mais profundos do ser humano, restaurando a harmonia e trazendo cura. Do mundo dos sons e vibrações, entramos em uma dimensão misteriosa que se abre para cada um de nós todas as noites, o mundo dos sonhos. Para os povos antigos, os sonhos eram muito mais do que meras imagens aleatórias. Eram considerados uma importante fonte de informações sobre saúde, presságios e até mesmo caminhos diretos para a cura. Era uma época em que a linha entre a vigilância e o sono, entre o real e o irreal, era muito mais tênue. Muitas culturas praticavam a incubação, dormir em um lugar sagrado para receber um sonho profético que pudesse trazer cura ou indicar o caminho para ela.
Já discutimos os asclépios da Grécia Antiga, onde pessoas doentes passavam a noite esperando o deus Asclépio aparecer nos seus sonhos. Práticas semelhantes existiam no Egito Antigo, onde as pessoas dormiam em templos na esperança de receber orientação divina ou curar uma doença. Acreditava-se que durante o sono, a alma de uma pessoa podia deixar o corpo e se comunicar com deuses ou espíritos, recebendo assim instruções valiosas. De manhã, sacerdotes ou curandeiros ajudavam a interpretar esses sonhos, transformando imagens simbólicas em recomendações específicas para o tratamento. Para interpretar símbolos oníricos relacionados à doença e à saúde, existiam antigos livros de sonhos. Eles eram uma espécie de guia que descrevia em detalhes as diversas imagens que apareciam em um sonho e o seu significado para a saúde de uma pessoa. Por exemplo, um sonho com água clina poderia predizer recuperação, e um sonho com água suja poderia predizer doença. Sonhos com ataques de animais poderiam indicar a influência de espíritos maus, e sonhos com encontros com deuses poderiam indicar uma cura iminente. Esses livros de sonhos eram uma ferramenta importante para os curandeiros, ajudando-os a entender as mensagens que o subconsciente ou as forças divinas enviavam por meio dos sonhos. Nas tradições xamânicas, os sonhos desempenhavam um papel ainda mais profundo. Um xamã podia usar os sonhos como uma forma de viajar ao mundo espiritual para encontrar a causa da doença de seu paciente ou para resgatar sua alma perdida. Essas jornadas oníricas eram uma espécie de experiência extracorpórea na qual o xamã interagia com forças místicas, adquirindo conhecimento que não estava disponível no estado de vigília. Por meio dos sonhos, ele podia ver as raízes invisíveis da doença e encontrar maneiras de se curar. Em geral, os sonhos eram frequentemente vistos na antiguidade como mensagens de deuses ou ancestrais. Acreditava-se que os deuses podiam aparecer em sonhos para alertar sobre uma doença iminente, apontar a causa de uma enfermidade ou até mesmo sugerir uma receita ou ritual específico para a cura. Esses sonhos não eram aleatórios, faziam parte de um mundo maior e interconectado no qual todos os elementos, natureza, deuses, espíritos e o homem trocavam informações constantemente. Imagine os sons de uma cidade adormecida, o misterioso farfalhar da noite, enquanto sua consciência desce às profundezas do seu subconsciente. Sinta os murmúrios silenciosos que acompanham os sonhos e imagine imagens e mensagens chegando até você na escuridão da noite, que podem ser a chave para a cura. Para os antigos, o mundo dos sonhos era uma realidade tão importante quanto o mundo da vigília, e muitas respostas para perguntas sobre a vida e a saúde estavam escondidas nele. Das profundezas dos sonhos, chegamos à compreensão de que, para os antigos curandeiros, a doença raramente era uma aflição puramente física. Era frequentemente vista como consequência de uma perturbação do equilíbrio espiritual ou mental, como uma desarmonia da alma, da mente ou do espírito. Neste mundo onde tudo estava interligado, curar o corpo exigia, acima de tudo, a restauração da paz e da harmonia interiores. Uma das causas mais comuns de doenças nas crenças antigas era a influência de espíritos malignos. Acreditava-se que essas entidades invisíveis
podiam habitar o corpo de uma pessoa, causando sofrimento ou enviando danos e maldições de longe. Um curandeiro, seja um xamã, um sacerdote ou um curandeiro, realizava rituais de exorcismo, não para assustar, mas para remover simbolicamente ou de fato essa entidade negativa. Podiam ser cânticos especiais, queima de incenso, uso de amuletos ou lançamentos de feitiços poderosos, destinados a forçar o espírito a deixar o corpo do paciente. Essas ações criavam uma sensação de proteção e controle sobre forças invisíveis. Em algumas culturas, especialmente aquelas com sistemas religiosos desenvolvidos, a doença era vista como uma punição por erros ou pecados. Nesses casos, a cura exigia não apenas tratamento físico, mas também arrependimento. Um reconhecimento da culpa, um pedido de desculpas aos deuses ou à comunidade e uma tentativa de reparação. Rituais de purificação e sacrifícios também podiam fazer parte desse processo, ajudando a pessoa a se purificar do pecado e a restaurar o favor dos deuses. A doença era vista como uma lição a ser aprendida para o crescimento espiritual. Muitas vezes, a doença indicava a necessidade de rituais de reconciliação, o restabelecimento da harmonia com a natureza, os deuses, os espíritos ou até mesmo a própria comunidade. Se uma pessoa quebrasse um tabu, prejudicasse o meio ambiente ou entrasse em conflito com outros membros da tribo, isso, segundo crenças antigas, poderia levar à doença. O curador então atuava como mediador, ajudando a restaurar as conexões rompidas para que a energia da vida pudesse fluir livremente novamente. Embora os antigos curandeiros não usassem o termo efeito placebo, provavelmente compreendiam intuitivamente seu poder. A fé do paciente no curador, no ritual, na medicina, era parte integrante do processo de cura. A confiança e esperança que o curador incutia no paciente eram em si mesmas de grande poder, ativando os recursos internos do corpo para a recuperação. A criação de uma atmosfera especial, o uso de símbolos e rituais, tudo isso contribuía para fortalecer essa fé e a expectativa de um milagre. Imagine o sussurro suave de um curandeiro, os sons suaves que preenchem o ambiente e o brilho suave de uma fogueira que cria uma sensação de paz e segurança. Neste mundo antigo, onde a alma e o corpo eram um só, a cura não era apenas um tratamento para doenças físicas, mas um processo profundo de restauração da harmonia dentro de uma pessoa e com o mundo ao seu redor. Passando de estados internos para conexões interpessoais, chegamos a uma das principais características da cura ancestral: o profundo relacionamento entre curador e paciente. Esse relacionamento se baseava não apenas em conhecimento e métodos, mas também em confiança sincera, empatia e no papel integral do ritual. Nos tempos antigos, o processo de cura era frequentemente uma jornada compartilhada, não apenas uma consulta médica. Acima de tudo, havia um contato pessoal próximo entre o curador e o paciente. Na maioria das sociedades antigas, os curadores viviam e trabalhavam na mesma comunidade que seus pacientes. Eles conheciam as famílias, sua história, seu modo de vida, suas crenças. Isso permitia que os curadores abordassem cada pessoa individualmente,
compreendendo não apenas os sintomas físicos, mas também suas possíveis raízes psicológicas, sociais ou espirituais. Os pacientes, por sua vez, confiavam profundamente em seu curador, sabendo que este se importava com eles não apenas como pacientes, mas também como membros de sua comunidade. Cada etapa do tratamento era frequentemente um processo ritualizado. Desde a preparação para tomar um medicamento até a realização de certas ações ou a pronúncia de certas palavras, tudo tinha um significado profundo. Os rituais criavam uma atmosfera especial, repleta de significado sagrado, o que fortalecia a fé do paciente na cura. Ajudavam a pessoa a se preparar psicologicamente para as mudanças, aceitar o tratamento e participar ativamente de sua recuperação. Isso podia ser uma ablução ritual antes de visitar um templo, uma oração especial antes de tomar uma decocção de ervas ou um exorcismo simbólico da doença. A narração de histórias geralmente desempenhou um papel importante. Os curandeiros frequentemente utilizavam mitos, lendas e histórias de seu povo para explicar a natureza da doença, suas origens e o caminho para a cura. Essas histórias não eram apenas divertidas, elas forneciam ao paciente uma estrutura para compreender sua condição. Ajudavam-no a entender o que estava acontecendo e inseriam sua doença numa narrativa cósmica ou social mais ampla. Isso ajudava a aliviar o medo, a gerar esperança e a criar uma base psicológica para a recuperação. Qualidades de um curador como empatia e compaixão não podem ser subestimadas. Em um mundo sem fármacos desenvolvidos e equipamentos de alta tecnologia, essas qualidades humanas tornaram-se quase as principais ferramentas. Uma palavra gentil, um toque reconfortante, simpatia sincera, tudo isso ajudava a aliviar o estresse, reduzir a dor e fortalecer o espírito do paciente. O curador não era apenas um portador de conhecimento, mas também uma fonte de apoio e consolo. E claro, todo esse conhecimento e prática foram transmitidos de geração em geração, através da transferência de conhecimento de mestre para aluno. Não se tratava apenas de um treinamento técnico, mas de uma profunda imersão na visão de mundo, na ética e na base espiritual da cura. Os alunos viviam com seus professores, observando, ouvindo e praticando para preservar e dar continuidade às tradições ancestrais. Imagine as vozes suaves e reconfortantes, os sons de toques carinhosos, o suave crepilar das ervas cozinhando no fogo. Sinta o calor e a segurança que a confiança e o ritual criam. Essa interação única entre curador e paciente revelou o verdadeiro poder da cura ancestral, onde a fé e a humanidade eram tão importantes quanto qualquer remédio. Concluímos nossa imersão no mundo dos curandeiros ancestrais, retornando das profundezas da história para o nosso presente. Após atravessarmos os milênios, vemos que, apesar do progresso colossal da ciência e da medicina moderna, muitos princípios e ideias da cura ancestral não só não perderam sua relevância, como também estão novamente ganhando importância no século XXI. Um dos exemplos mais marcantes é a abordagem holística, que foi a base das práticas ancestrais. Embora a medicina ocidental moderna tenha se concentrado por muito tempo
no tratamento de órgãos e sintomas individuais. Hoje, estamos cada vez mais retornando à ideia de que o corpo, a mente e o espírito humanos estão interligados e se influenciam mutuamente. Estresse, emoções, crenças, todos esses fatores comprovadamente têm um enorme impacto em nossa saúde física. Esse retorno à compreensão do ser humano como um sistema único, a harmonia de todas as suas partes, é um eco direto da sabedoria ancestral. O mundo moderno também está vivenciando um ressurgimento do interesse pelo poder da natureza. Fitoterapia, naturopatia, aromaterapia, alimentação consciente. Essas abordagens baseadas no uso de recursos naturais e nos princípios de um estilo de vida natural estão novamente ganhando popularidade. Estamos redescobrindo o que os antigos sabiam intuitivamente. A natureza nos oferece fontes inesgotáveis de saúde e bem-estar. A importância da saúde mental e seu impacto na condição física também está se tornando cada vez mais evidente. Depressão, ansiedade e estresse crônico são reconhecidos como fatores graves que contribuem para o desenvolvimento de muitas doenças físicas. Psicoterapia moderna, meditação e yoga visam restaurar o equilíbrio interno e a harmonia da mente, o que, na verdade, é uma continuação de antigos métodos de cura espiritual e mental. Mesmo nas condições da medicina de alta tecnologia, o ritual e a fé ainda desempenham seu papel. Lembre-se das salas de cirurgia estéreis, dos uniformes dos médicos, do protocolo rigoroso. Tudo isso cria uma espécie de ritual que inspira confiança e acalma o paciente. E a fé do paciente em seu médico, na eficácia do tratamento, na possibilidade de recuperação, é uma força poderosa, capaz de ativar as reservas internas do corpo. É o mesmo efeito placebo que os antigos curandeiros usavam, sem saber seu nome científico, mas compreendendo perfeitamente seu efeito. Em última análise, o corpo e a mente humanos continuam sendo um milagre, apesar de todos os avanços da ciência. E o caminho para a cura sempre exigirá não apenas um profundo conhecimento científico, mas também aquele componente elusivo que os antigos chamavam de magia e que hoje chamamos de intuição, empatia e fé. Deixe que a sabedoria dos antigos curandeiros lhe traga paz e harmonia. Deixe que seus sussurros, que atravessam os séculos, o lembrem da conexão eterna do homem com a natureza, com seu mundo interior e com o grande e incompreensível mistério da vida.